Okidoki pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu trago pra vocês o 6º episódio do anime do nosso querido Shadow, o menino cheio de delírios de Chunibyo. Espero que gostem, bora pro vídeo! O anime começa com a Alpha e a Gamma conversando com aquelas 3 garotas que atracaram John Smith, quando a 666 começa a surtar e dizer que o tal John é um problemão para os planos da Shelda Garden e que os seus poderes estão equiparáveis às das 7 sombras. As 2 garotas que estavam com ela ficam assustadas e conseguem imobilizar e tirá-la da sala. A Alpha diz que está cuidando daquele culto de Garden e que vai mandar a Delta para matar o John. E vemos na cena seguinte o John lendo algo. Ele percebe que vai ser atacado e a Delta entra com tudo dentro do trem. O John consegue repelir seus ataques até que com facilidade, usando aqueles fios, e ela dá um berro que destrói o vagão todo. O John consegue prender a Delta com os destroços do trem, usando seus fios para juntá-lo. Por isso, a Delta não poderia contar a Alpha que ele era o John Smith, que elas tanto queriam caçar. E temos essa ceninha aqui fofa deles dois, que aliás, sempre que estão juntos, ficam nesse biricutico aí, nesse cuticute da vida. Enfim, a Delta diz que vai tomar um esporrão da Alpha se não relatar sobre o John. E o Shadow pergunta se ela lembra da regra suprema da Shadow Garden. Ela diz que sim, e ele completa dizendo que por conta dessa regra, ele daria uma missão de alta prioridade para ela, acima de qualquer outra ordem. Completa dizendo que vai dar para ela qualquer coisa que ela pedir, desde que não custe dinheiro, não seja impossível e não dê muito trabalho. Mano, olha esse moleque. O cara que é o... Enfim. E ainda aqui é raspado. Mas vamos lá. E manda ela ir pra cidade sem lei, caçar aquele cara lá, o tal do Juggernaut. Enquanto isso, eles estão nesse contato físico todo. E depois dessa conversinha, ela pula pela janela toda feliz da vida e vai em direção à cidade. Na cena seguinte, a Gamma está falando para a Alpha que a Delta sumiu e deixou apenas alguns pedaços de roupa. Elas começam a chorar pensando que a Delta tinha ido de ralo e começam a conversar depois desse luto todo sobre a situação da circulação de moeda falsa na capital e que o povo já estava descobrindo sobre isso. Elas falam que também não tem os ativos necessários para devolver todo o ouro do caso as pessoas comecem uma corrida aos bancos. E vemos que o pessoal de Garter também está numa enrascada. O culto a qual o espadachim se referiu está cobrando ele sobre o que ele vai fazer para resolver aquela situação, pois aquilo era culpa dele. Quando do nada ele mata um dos homens e manda o seu subordinado montar postos de inspeção para verificar tudo que entra e sai da cidade, na esperança de pegar esse dinheiro falso ou o John Smith no processo. E isso daí que ele pediu é como se fosse uma alfândega da vida, mas enfim, o seu subordinado diz que mesmo com toda a influência que eles têm na capital real, isso seria uma medida drástica e a capital real provavelmente botaria algum tipo de impedimento, isso se não deixasse a situação acontecer. E bom, o cara mata outra pessoa e o subordinado dele se caga todinho ao ver a cena e sai correndo para tentar botar esse plano em prática. Depois disso, vemos o Shadow conversando com uma das meninas dele e ele recebe informação sobre toda a cagada que está rolando na economia, sobre como a inflação tá vindo forte. E bom, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é inflação, correto? Mas por via das dúvidas, a inflação é quando a oferta monetária, no caso o dinheiro, circula na economia de forma desproporcional à produção de bens e produtos e serviços naquela janela de tempo. E isso faz com que a demanda por bens e serviços seja muito alta em relação à oferta dos mesmos, assim gerando uma falta de coisas, ou talvez o seu encarecimento. Claro que isso tem suas motivações, suas circunstâncias para acontecer dessa forma que eu relatei, mas a inflação do anime provavelmente ele se referiu a isso. Enfim, o Shadow fica perdido com as informações e fica mais nervoso ainda quando descobre que a Delta foi morta pelo John Smith. Ele se acalma e dá uma desculpa dizendo que talvez ela não tenha morrido, talvez só tenha ido para um lugar longe. E depois disso, vemos ele na forma de John de novo, e ele segue escutando o trem, e percebemos que foi armado uma emboscada mais à frente pro trem do John, e ele lida com isso na maior facilidade. Depois dessa emboscada, a Alpha aparece para lutar com ele. Ela acha que vai solar o John facilmente, porém, quebra a cara. Eles iniciam uma batalha feroz dentro do trem, e após alguns golpes, a Alpha percebe que o John é o próprio Shadow. Ela fica confusa com a situação toda e pergunta da Delta. O John responde que mandou ela para um lugar longe, e a Alpha fica toda pistola com a situação e começa a liberar seus verdadeiros poderes. Ela diz que só queria ajudar o homem que salvou sua vida e pergunta se tudo isso que ele tá fazendo seria motivado pelo fato de ele não precisar mais dela. O John diz que ela vai entender quando tudo acabar, e ela parte pra cima dele, usando seus poderes e se transformar em névoa. O Shadow pensa que é uma habilidade até que útil, mas quando ela vira névoa, ela
perde muita densidade, e assim ele consegue jogar ela longe apenas com ondas de vento. Ela cai do trem em cima dos trilhos e fica chorando em posição fetal, tadinha, e a luta acaba assim. Na cena seguinte, vemos a raposa conversando com John e dizendo que eles conseguiram trocar quase todos os vouchers de dinheiro pelo ouro contido nos bancos de Gather e de Mitsugoshi, e que agora as duas devem estar sem nenhum ouro em caixa, e que ela também esteve acumulando as cédulas verdadeiras para tentar trocar na frente do povo. Ele também fica meio bolado quando vê a situação e acaba cortando ela. Ele comenta que tiraram tudo dele e por isso ele vai tirar tudo dessas pessoas. Ela conta que após esse ocorrido, ela acabou sendo vendida como uma prostituta e foi subindo de vida até chegar na cidade sem lei e se consolidar lá no poder para poder tentar acertar as contas sobre essa história. E o anime acaba com essa revelação dela. E bom, pessoal, esse foi outro dos episódios de transição, porém até que teve bastante ação e me divertiu bastante com os momentos de comédia, principalmente a lobinha rabuda. Eu acho que o próximo episódio será o início do clímax desse arco, e eu estou curioso para ver quais vão ser as desculpas do Shadow para a equipe dele, mas já prevejo algo como: foi tudo parte do meu Keikaku, eu queria avaliar como vocês agiriam enfrentando um inimigo mais forte e mais inteligente que vocês, e coisas do tipo. Eu sei que delírios de Shunibyo vão rolar à torta e à esquerda no próximo episódio. E bom, a animação está bem legal de ver, eles estão animando bem, tem efeitos digitais legais, trilhas sonoras também não tem muito do que reclamar, são bem gostosinhas, a opening é boa de ouvir, a ending, e bom, eu acho que é isso. Esperemos para ver o que o Shadow irá aprontar para nós no próximo episódio. E obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considerem se inscrever e dar um like. Não custa muita coisa pra vocês, porém, vocês estão ajudando esse otaku fanático a tentar viver do seu hobby. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy Congru.